aí, galera do Vlog da Brasília, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Então, estamos aqui hoje de novo, mais um vídeo da série Profissões aqui em Luxemburgo, beleza? E hoje eu trouxe uma convidada, a Carol, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Primeiro, vamos falar, se você não se inscreveu aí no canal, se inscreve no canal, ativa o botão curtir aí, que sempre ajuda a gente, embaixo desse vídeo, e ativa o sininho de notificação, beleza? Mas, como eu tava falando, hoje eu trouxe mais uma pessoa da série Profissões e hoje comigo tá a Carol. E o que a Carol é? Carol é artista. Sim, galera, a Carol trabalha em Luxemburgo com artes, ela é tatuadora. E eu já entrevistei bem lá atrás a Sheila, que é a esposa dela, aqui em A Companheira, e é quem proporcionou ela estar aqui em Luxemburgo hoje. Verdade. Também, né? Então se apresente um pouquinho, Carol. E aí, galera, meu nome é Carol, trabalho como tatuadora há 4 anos. E você chegou aqui em Luxemburgo como? Quero que você conte um pouquinho dessa história, o que te fez vir a Luxemburgo, apresente um pouquinho mais do teu trabalho, como que as pessoas podem estar conhecendo você. Bom, eu vim por intermédio da minha esposa, que tem a cidadania, e foi ela que nos proporcionou vir pra cá, ela que teve a ideia, ela que idealizou, ela que... o pontapé inicial todo foi dela. E, bom, desde quando a gente chegou aqui, eu já trabalho com isso no Brasil, já vim pra cá com o objetivo de trabalhar aqui, não sabia que tinha área aqui, na verdade eu nem conhecia Luxemburgo, mas foi muito bom, e aqui tem um campo muito grande para os artistas brasileiros, principalmente. E quando que vocês chegaram aqui em Luxemburgo? Faz 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Quase 2 anos. E nesse 1 ano e 8 meses, quando você veio pra cá, tua ideia já era trabalhar com tatuagem aqui ou você veio pensando em outra coisa? Não, a gente sabia que não ia ser fácil, então o objetivo, claro, sempre é trabalhar na sua área, lógico, até por uma questão de comodidade, de bem-estar pessoal, mas eu sabia que eu ia encontrar provavelmente um mundo totalmente diferente, totalmente braçal, que é o que normalmente os imigrantes encaram quando imigram. E o que você encontrou definitivamente naquele momento que você chegou aqui no Luxemburgo? Vamos contar um pouquinho, vamos começar lá atrás um pouquinho, voltar e contar pra vocês como que foi, que até eu conheci a Sheila, né? Porque primeiramente eu não sabia da existência da Carol, eu fiquei sabendo da existência da Carol depois de um tempo. Então, assim, eu conheci a Sheila através de um grupo de WhatsApp. Isso. Né? Então vamos contar um pouquinho dessa história, porque assim, muita gente quando está imigrando, o primeiro contato que tem com o Luxemburgo, depois dos vídeos de YouTube, de internet, são os grupos de WhatsApp, onde as pessoas vão buscar informações. Garanto que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo e querem migrar, vão atrás desses grupos, né? E eu conheci a Sheila através de um desses grupos, e a Sheila acabou fazendo amizade, precisou que fosse buscar um passaporte para mandar para o Brasil, um passaporte de emergência. Para quem não sabe, esses passaportes não são entregues no Brasil, precisa de alguém para retirar eles aqui em Luxemburgo e enviar para o Brasil, e eu fiz esse trabalho para a Sheila de enviar esse passaporte para ela no Brasil. Sim. E quando elas chegaram aqui em Luxemburgo, é que eu conheci a Carol. Sim, que até então, uma agregada. Eu sabia da existência dela, mas nunca tinha falado com ela nada, meu contato sempre foi com a Sheila. E a Carol eu conheci aqui em Luxemburgo e a gente já começou a trocar figurinha, ficou amigo e coisa. Sim. E foi aonde ela apareceu na nossa vida aqui também. E assim, Carol, quando você chegou aqui, qual foi o teu choque? Primeiro, quando você saiu do Brasil, o que você imaginava? Uma parte da minha vida eu pensei em sair do Brasil, então qualquer coisa que eu encontrasse seria diferente de tudo que eu pensei pra minha vida, ou enfim, então pra mim foi tudo muito novo. Pegar um avião foi muito novo, então tudo já começou comprando a mala, foi muito novo. Uma manezinha da ilha. A Carol é florianopolitana, é manezinha. Sim, manezinha mesmo, aquela mané da Lagoa da Conceição, assim, que puxa arrastado, que fala bem puxado, mas... Enfim, então o primeiro contato de pegar o avião, de realmente comprar os bilhetes. O pior que pra sair de Floripa, ela não teve nem que atravessar a ponte, gente. Ela saiu de avião. Então, assim, pra quem não conhece a história do manezinho, o manezinho pra atravessar a ponte é uma tortura. Entende?
A gente nem considera São José Florianópolis. Não considera. Florianópolis é quem tá na ilha. Exato. Então, assim, ó, é muito difícil. Então, sair dessa... Esse descolamento, ainda principalmente eu, que tenho uma intimidade, uma conexão muito grande com a minha família. Eu sou filha única, praticamente. Fui criada como filha única. Então, eu tenho uma conexão muito grande com a minha família, com os meus pais. Então, sair da asa dos pais é muito difícil. E sair da asa dos pais, indo pra morar fora da casa deles é difícil. Cidade é difícil, país nem se fala. Então, mas assim, o primeiro contato com a vida externa, com a vida de imigrante, chegar aqui no Luxemburgo e tudo mais, o que mais me deixou em pânico, assim, foi a língua. O idioma pra mim foi principal. Eu não sabia que Luxemburgo tinha uma comunidade tão grande de portugueses, a gente não tinha essa ideia. Então, quando eu cheguei, eu falei, bom, eu tenho que saber o quê? O inglês? É a única língua, né, universal que a gente tem. Mas então, o primeiro contato, assim, da dificuldade maior é a língua. E a Carol, como vocês devem estar vendo, ela é bem comunicativa, ela fala bastante, assim, ó. E quando ela chegou aqui, ela sentiu, eu acho, que um baque. Muito. Porque ela não conseguia resolver as coisas. Que, entanto, algumas vezes, assim, ela ficou um tempo com a gente também, né? E algumas vezes a gente saía, ela falava pra Sheila, não se meta que eu quero resolver. E daí ela conseguia, ela guerreira, meu, batia lá, né? E conseguia muita coisa resolver. Não, conseguia. Eu sempre falo que eu tenho PhD em mímica, né? Mimiquez. Então, assim, o brasileiro, ele já nasce assim, no batente. Então, você sempre consegue resolver alguma coisa. O Felipe sabe como que é. Então, chegava... A gente saiu do Brasil, eu saí do Brasil sem falar muito inglês, o básico, o francês, não tinha contato nenhum. Então, chegando aqui, você tinha que se virar. E se eu tenho um mimiquez ao meu lado, eu vou usar o mimiquez, e foi como a gente conseguiu se virar no início. Mas o pior, realmente, na minha opinião, é a língua. E o francês, como que começou a entrar na tua vida? Assim? Bom, o francês não foi uma opção, é uma regra, digamos assim. Uma obrigação. Então, pra tatuagem é uma coisa mais livre. Então, o ambiente da tatuagem te deixa mais livre pra você dialogar com o cliente. Normalmente, as pessoas aqui falam 4, 5 tipos de língua, né? Então, o inglês é uma coisa do dia a dia deles, então é um pouco mais fácil. Mas o francês, o trabalho que você tá, muitas das vezes, não especificamente o meu, mas no geral, e o ambiente onde tu vive, é bom tu se adequar. Então, o francês realmente é uma obrigação. E assim, chegou, né? Achar casa, como que foi? Dificílimo. Achar casa aqui é pior porque você fica num looping eterno. Então, pra você achar casa, você precisa de um emprego. Pra você achar um emprego, você precisa de uma casa. Não temos casa. E não temos emprego. E não temos emprego. Então, é bem complicado. O que ajuda muito? Comunicação. Seja amigo, cara. Faça amizades. Independentemente da língua da pessoa, tenta. Google Tradutor tá aí, dicionário tá aí, você acha, sabe? Então, comunicação é principal. Como que vocês acharam a casa de vocês? Bom, eu comecei a trabalhar num estúdio, e no prédio onde eu trabalhava do estúdio, tinha a dona do prédio, praticamente a dona, né, que cuidava. Ela tinha um amigo que trabalhava, que era dono de uma mobiliária. Uma imobiliária, exatamente. E fui por intermédio dela, ela nos apresentou a ele foi com a nossa cara, basicamente isso, quando você não tem um CDI aqui. Sim. E aí ali deu sorte de a gente conseguir conversar com ele gostou da gente, apresentou a casa, graças a Deus, 2, 3 semanas depois a gente já tava com o nosso apartamento. Sorte, galera. Então assim, ó, existem várias maneiras de você conseguir um aluguel. Tá? Eu já falei pra vocês que eu consegui através de marketplace do Facebook. Perfeito. O Gilson conseguiu através de indicação de um amigo. O Felipe e a Rosa foram inúmeras vezes com a gente. Foi ou não foi, Felipe? Foi. Foram inúmeras vezes. Acho que uma semana inteira a gente ia todo dia em algumas casas que a gente botava no Facebook pedindo, mas ou era muito longe, ou a gente ficava com medo de entrar. Então, o Felipe sabe viver um pouco. Acontece disso, gente. A gente vai visitar cada lugar aqui que eles estão cobrando uma fortuna. E é insalubre pra morar. Vocês muito úmido aqui, tem ideia. Não só em relação à umidade, é feio mesmo. Tudo vizinhança que não é agradável. Localização que não é boa. Assim, ó, tem problemas sérios e é caro, tá? Então, assim, você tem que vir muito preparado. Sim. E daí, passando já conseguiu trabalho. Conseguimos trabalho. Então, a
eu Carol conseguiu trabalhar com o estúdio, mas não era contrato CDD e nem CDI. Não. Era uma coisa bem informal, onde você... Tipo guest. Uma pegada guest. Recebeu. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebe. E paga uma comissão ainda pra pessoa. Com certeza, isso. Então, é um trabalho um pouco diferente. O trabalho de artes é um pouco diferente do trabalho normal. Você tem a possibilidade de trabalhar mais solto. Então você faz o seu horário. Se você quer trabalhar domingo, você trabalha. Se você não quiser trabalhar domingo, nem segunda, nem terça, você também não trabalha. Mas também não ganha. Então você mede. Eu às vezes trabalho semanas, de segunda a segunda, e tiro uma semana de folga tranquila, sossegada. Então você tem que ter uma disciplina. Exige uma disciplina. Até o teu trabalho também exige uma disciplina. Exatamente. Mas tem os dois lados. Tudo. E daí, assim, como ela, nesse período, ela veio no Brasil, chegou e começou a trabalhar numa outra, vamos dizer assim, num outro estúdio, numa outra pegada, ela não se preocupou muito em relação a procurar um trabalho, porque ela já tinha um trabalho. Então, assim, é uma coisa um pouquinho diferente da grande maioria que chega pegando qualquer coisa. Ela trabalha com artes, né? É o mesmo caso que eu, quase a mesma coisa que eu faço, porque eu sou da fotografia, mas eu também sou da comunicação. Então eu também tenho essa possibilidade de trabalhar por conta, sem ter um contrato CDI, sem ter um contrato CDD. Mas e aí fica essa questão burocrática aqui em Luxemburgo, de você precisar de um contrato CDD ou CDI para qualquer coisa, um financiamento. Para qualquer coisa. Como que você... Comprar um celular, tu precisa de um... Se quiser parcelar, né? Ou paga à vista, mas aí você precisa trabalhar também. E como que você resolveu isso hoje, né? Depois de 1 ano e 8 meses, como que... Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem uma empresa montada aqui no Luxemburgo, totalmente legalizada. O Carolina Inc. já é um estúdio, não é mais pessoa física, é um estúdio realmente. Eu já tenho uma outra pessoa trabalhando comigo, a Verônica. A Sheila, minha esposa, também trabalha com a gente, a gente vai falar com a Sheila também sobre o que ela faz. E tudo que mudou na vida dela depois de... Mas fica para um outro vídeo. Isso. Esse daqui é o vídeo Carolina Inc. Carolina Inc. agora é um estúdio, não é mais pessoa. Mas hoje a gente já tem um estúdio de portas abertas, a gente já é uma localização fora do comum, já tá numa via pública. E tem mais, galera. Depois a gente vai deixar os contatos da Carol sobre o estúdio dela, mas vai vir uma coisa legal nessa pele. Vamos ver se ele aguenta. Vem uma coisa bacana. Vamos filmar tudo pra vocês em tempo real. Vamos ver se ele aguenta. Então hoje o Carolina Inc. já tá, eu posso dizer assim, seguramente que ele tá consolidado. Claro, sempre crescendo, até porque a gente nunca para de crescer, evoluir, enfim. E é importante, né? Exatamente. A gente veio para um outro país, a gente imigrou e a gente pretende criar raízes aqui. Exato. E para isso a gente precisa crescer. Né? Exatamente. Mas então hoje eu já tenho outro funcionário, já tá consolidado, já faço a minha agenda, claro, muita disciplina, muita ordem, muita foco mesmo, porque não é o nosso caso para você provavelmente não é algo comum, né? É bem diferente. É bem diferente, então não é algo que você encontra assim, mas até fica com uma dica. Quando você chega, por exemplo, que você vai na ADEM, que é o escritório de imigração que tem aqui em Luxemburgo, quando você fala assim, sou da área de comunicação, sou da área de arte, da área de marketing, eles ficam meio perdidos, eles não sabem como lidar com você. Perfeito. Tá? Por quê? Porque é uma área que a demanda é muito específica e é muito localizada, principalmente em LinkedIn, empresas, ela te busca numa área específica, ela vai ter uma outra exigência, então eles já vão exigir 4 idiomas, no caso da comunicação, que você tem que falar, que é o inglês, o luxemburguês, o alemão, o francês. E ainda muitas pedem um 5º idioma, um 6º idioma, entendeu? Porque é complicado. E na área das artes é mais complicado ainda porque não depende muito de diploma, né? Não. Quando você foi abrir, que nem você, a tua apresentação de documentos para abrir empresa, qual foi? Porque assim, quando a gente até falar um pouquinho, né? Quando eu cheguei aqui e me cadastrei na ADEM, a gente teve uma parte que a gente ficou na ADEM e tudo mais. Eu sou formada em Direito, então eu botei isso, e todas as áreas que eles me encontravam alguma coisa no início era com o Direito. Só que não é algo que eu queria, eu botei mesmo pra ter uma segunda opção. Sim. Pra caso acontecesse, né? Mas enfim, graças a Deus consegui iniciar já na parte que eu realmente queria e tudo mais. Agora, pra parte de abertura da empresa, eu fiz alguns cursos no Brasil, cursos de tatuagem. A biossegurança não vale aqui, a gente teve que fazer o curso de biossegurança aqui.
É muito demorado esse curso? São 3 dias, são 21 horas de curso. E tem 3 alguma dias. prova, alguma avaliação? Não, não tem prova, tu só tem que ir em todos, né, no horário certinho. Tudo em francês? Ou em inglês. Ah. São as duas línguas, são disponíveis. Então a gente fez, tanto eu quanto a Sheila fizemos. É um valor caro para quem vai fazer. Pode falar o valor pra gente? Pode. Qual? Foi em torno de 900 euros cada. Cada. De 900 a 1.000 euros, tá? Você recebe um kitzinho de informações e tudo mais, mas assim, é um curso bem básico, nada que você não saiba, não use a mesma agulha no amiguinho. E esse curso é dado por quem aqui no Luxemburgo? É o dono de um estúdio e ele é de uma associação de tatuadores, de artistas, artesãos. E junto com vocês teve outras pessoas participando? Sim, é um grupo. É um grupo. Tanto é que a gente teve que esperar a sala fechar, o grupo fechar, né? Pro curso iniciar, sim. E aí tem a sala de francês e a sala de inglês. No nosso caso, o professor falava as duas línguas. Então, o que a gente não entendia no francês, a gente pedia no inglês. O que a gente não entendia no inglês, a gente pedia no francês. Porque o francês é muito parecido com o português, então às vezes é até mais fácil pra você entender no francês do que no inglês. Sim. Então foi muito tranquilo, o professor também soltava um pouco do português às vezes. Aqui eles falam todas as línguas, não é difícil encontrar alguém que fale todas as línguas. Então pra gente foi basicamente isso. E validei todos os meus cursos aqui, traduzi, mandei pra contadora e aí a contadora fez todo o trâmite. E essa parte de contadora foi muito diferente do que tem no Brasil? Não sei se você já chegou a ter empresa no Brasil. Sim, a gente tem uma empresa no Brasil, a gente abriu. É bem diferente. Porque no Brasil você vai num meio da prefeitura e você resolve lá. Isso. Aqui não, aqui você tem que ir com uma contadora e aí a contadora faz tudo. Você até acha que conseguiria fazer sozinho, mas aí... É muito burocrático. Muito burocrático. E é interessante aqui, porque o contador ele te cobra por serviço, né? Ele não vai te cobrar uma mensalidade. Não. Um salário como acontece no Brasil. Não. Ele vai te cobrar por serviço que ele realizar para você. Então, ele fez uma declaração de imposto de renda, você vai pagar um X valor. Ele fez uma abertura de empresa, você vai pagar um X valor. Cada coisa que você fizer com o contador, ele vai te cobrar. E aqui tudo cobra. Tudo cobra, né? A gente teve sorte da nossa contadora não cobrar aquela explicação básica, o primeiro rendezvous, digamos assim. Ela não cobrou. Mas normalmente eles cobram 150 euros. Só a explicação. Meia horinha pra te explicar. Tem que vir preparado. Então, assim, ó, você pretende abrir empresas aqui, é possível. E eu vou te dizer assim, ó. A gente, é uma coisa que eu sempre falo, eu não olho, eu fico observando, né? Você não vê um chinês trabalhando para outra pessoa que não seja um chinês. Verdade. Você não vê um japonês trabalhando para outro que não seja japonês. E a gente tá chegando do Brasil e entrando na mesma regra de outros imigrantes que vêm de maneira sem documentação, sem estrutura, sem nada. Então, assim, ó, quem tá vindo do Brasil, vale pensar. Você tá gastando muito dinheiro, às vezes, para imigrar e ficar um tempo parado sem fazer nada, sendo que você pode chegar aqui e abrir o teu negócio próprio. E eles são carentes de bons negócios e principalmente bons atendimentos. Nossa, total. E o brasileiro, agora falando da nossa, né? O brasileiro, ele tem um toque, um tempero a mais nessa parte. E é empreendedor. E é sagaz, não tem medo de arriscar, pelo menos no nosso caso, não tem medo de arregaçar. Quantas coisas eu e a Sheila a gente fez, nós fizemos. E eu tô falando assim, ó, montar móvel, pintar coisa, argamassa, coisas que eu nunca imaginei, trocar lâmpada. Gente, não precisamos de amiguinho nenhum pra fazer. Então você erguer as mangas e é até gostoso, sabe, Felipe? Sim. No final você sentar, depois de um dia muito cansativo, quantas vezes eu e a Sheila a gente sentou no chão e olhou e falou, pô, a gente montou esse móvel, a gente levou o dia inteiro pra montar esse móvel, mas foi a gente que montou. A gente foi lá, a gente comprou, a gente escolheu, a gente trouxe, a gente montou. E assim, ó, qual foi a parte mais difícil até hoje, desde que vocês chegaram? Qual que foi aquele momento mais complicado que você pode dizer assim, porra, aqui eu mostrei que eu sou foda? Com relação a tudo? Com relação a tudo, imigração, a sair do Brasil e tudo. Família. Pra mim. Pra mim. Família. Como eu disse, eu sou muito ligada à minha família. Não ter os meus pais aqui, principalmente meu pai e minha mãe, presente. Por mais que eu tente trazer meus pais, normalmente a cada 6 meses a gente vai ou eles vêm. Não é barato, a gente sabe, não é muito fácil, mas a gente tenta porque eu tenho o potinho da felicidade, do amor de mãe e pai, e o meu potinho já tá lá no raso, e às vezes eu preciso encher esse potinho. Então, pra mim, o pior é isso.
ainda bem que eu tenho uma esposa muito carinhosa, que presta atenção em relação a isso, e aí a gente tenta... E olha uma coisa legal, as duas foram pro Brasil no ano passado, acho que não faz um ano que foram, né? Fomos... não, foi fazer em março. E agora já estão com planos de ir novamente. Vamos em fevereiro. Planos não. A passagem comprada não é mais planos, Felipe. Então, já estão indo novamente. Então, assim, ó, eu não estou indo porque não tô com vontade, tá? Mas... Brasileiro que renega. Não é questão de renegar, é questão que a gente não sente a vontade, a gente tá com outros projetos, nossos projetos estão andando, então a gente tá deixando a coisa acontecer. Tem partes da nossa vida que exigem a nossa concentração. Exato, então a gente tá deixando isso acontecer. E uma outra coisa bacana que eu vejo da Carol é que ela não é só ligada em tatuagem, eu já vi ela fazer inclusive artes em escritórios de outras pessoas que ela coloca no Instagram dela. E assim, ó, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês, quem quer seguir ela, fazer uma tatuagem, que tá me vendo aqui do Luxemburgo, de algum outro lugar, ou quer vir passear aqui em Luxemburgo, procura a Carol, porque é fera. Só tomar um café, talvez, lá no estúdio, não tem problema. A gente Mas vou deixar o Instagram, no Instagram vocês entram em contato, vão ver mais do trabalho dela, que é show, hein, galera. Obrigada, Felipe. Não, mas é da hora. Senão eu não ia tatuar com ela, né, gente? Verdade, gente. Mas e assim, vendo isso tudo que você fez aqui em Luxemburgo, você faria tudo de novo? Nossa, com certeza. É? Com certeza. Sim, eu faria tudo de novo. Se me contassem tudo que a gente passou, mesmo contando as barras, os tropicos aí que a gente tem. Quem vê luta, quem vê o final não vê o corre todo pra chegar no final. Né? A gente teve um corre aí. Quem vê aqui a gente no vídeo também vê que a gente tá agora com um cenário aqui para poder receber as pessoas. O que teve gente que reclamou dos meus áudios em alguns vídeos passados porque tava ventando e agora tá tudo bonitinho, né? Com um áudio de qualidade, com equipamento de qualidade. Mas é aí que as pessoas que estão te assistindo deveriam valorizar. Porque isso, o áudio, a máquina que você compra, e eu falo isso de mim, iluminação, estrutura, cenário, tudo isso, roupa, perfume, enfim, qualquer coisa. E isso a gente não faz, muitas das vezes a gente não faz pra gente. O cenário vai ficar aqui parado, você não tem um lucro com o cenário. Mas é para as pessoas que estão te assistindo para ter um visual melhor, para ter uma comunicação melhor. E isso eu trago pra tatuagem. As máquinas que hoje eu tenho no meu estúdio valem mais do que o meu carro. Então, eu não falo isso. E ela chegou aqui falando que era o sonho dela. Hoje ela tem mais de uma. Eu tenho duas máquinas que são aí máquinas muito caras, só que eu não compro a máquina para dizer que eu tenho aquela máquina. Claro, é um prestígio muito grande, é uma realização muito grande pessoal. Mas é pelo trabalho. Mas é pelo trabalho, e a gente sempre está evoluindo, e se a gente puder investir em coisas que nos... E é como fotógrafo, né? Quem tem uma não tem nenhuma. Porque se aquela te deixa na mão, você tá fazendo trabalho, acabou. Já era. Então você tem que investir tempo em conhecimento, você tem que investir dinheiro em máquina, em produtos, enfim. E aqui, é muito caro em relação ao Brasil, para quem pretende iniciar no ramo da tatuagem aqui? O que você diz, assim, para quem... tem muito tatuador que talvez queira vir para Luxemburgo, queira vir para Europa, né? Sim. Essas pessoas... É caro para eles montarem e fazerem o negócio deles acontecer aqui? Máquina não é caro, agulha não é caro, material não é caro, até o local para você tatuar, muitos tatuadores têm... o nosso estúdio é um pouco diferente, a logística do nosso... Pode. A logística do nosso estúdio é um pouco diferente, a minha ideologia... Eu tento sempre fugir da parte fábrica. Então, o cliente chega, eu faço a tatuagem, vaza, recebo dinheiro. O cliente chega... Não, eu tento realmente construir um ambiente para o cliente. Uma experiência. Exatamente, uma experiência. Então, até converso com a minha psicóloga, ela fala, você é uma artesã, você é um ateliê, você não é uma fábrica. Então, às vezes, eu tô indo pelo lado da fábrica, eu não sou fábrica, eu sou ateliê. Então, eu volto pro meu caminho certinho. Então, ali o nosso estúdio, ele tem eu como tatuadora principal e a Verônica como tatuadora secundária, mas ela faz a agenda dela, então somos duas tatuadoras e a body piercing, que é a minha esposa Sheila. O nosso estúdio é assim e atualmente não está aberto para receber outros tatuadores. Sim. Mas aqui no Luxemburgo eu sei que tem bastante tatuador, inclusive o antigo estúdio que eu trabalhava, ele abre para guest. Então você pode vir fazer aí 1 semana, 2 semanas, alugar uma maca, que a gente fala assim, né? Alugar um espaço, uma maca, e faz a sua agenda e tatua ali. Então, o que eu vejo? Material não é caro,
Esse tipo de aluguel de maca também não é caro, de espaço não é caro, material, ou máquina, enfim, as coisas não são caras. O que é caro? Isso. E hoje, Carol? Daí, agora eu vou fazer uma pergunta que muita gente deve estar querendo saber, né? E hoje? Eu sou casada, Felipe. Quantas tatuagens, em média, tu consegue fazer numa semana? Vamos por dias, então. Tá. Eu trabalho normalmente 8 horas por dia. O máximo 12 horas. Isso de que dia, que dia? Às vezes de segunda a segunda. Às vezes de segunda a segunda. Falta agenda? Se você tivesse mais... Eu não tenho mais agenda antes de viajar. Eu tenho assim... Que entanto a gente tá fazendo o projeto da minha tatuagem, provavelmente eu vou fazer só depois que ela voltar. Pra tatuagens grandes não tenho. Pra tatuagens menores, que leva aí 1 hora, 1h30, eu ainda consigo encaixar. Mas pra tatuagens, fechamento de braço, fechamento de peito e tudo mais, realmente não tenho mais agenda, só pra depois de março, quando Esses dias ela pegou uma tatuagem que eu tava acompanhando, acho que foi 2 dias pra ela tatuar. 13 horas e meia. Foi bastante. E falo que não foi por mim, porque eu teria terminado no mesmo dia, mas o cliente não conseguiu aguentar a dor e realmente dói. Tatuagem dói, gente, não vou mentir. Todo tipo de tatuagem, qualquer parte do corpo vai doer. Tem partes mais doloridas ou não. Mas ele não aguentou, então a gente teve que dividir em 2 dias. Foram 13 horas no total. Ele tatuou o peito, o braço, tudo. Na verdade, nesse dia, todo, né? o tronco todo. Foram o total de 13 tatus, 13 desenhos, com 13 horas e meia de trabalho. Então, assim, ó, pensa que são 13 horas e meia, não só pra quem tá sofrendo, pra quem tá tatuando. Imagine a mão. Isso no processo da tatuagem. Sim. Fora todo o processo aí de 2 dias, mais ou menos, que eu levo, em torno de 16 horas, pra construção do projeto, desenho. Nenhuma arte minha é copiada. A gente tenta sempre trazer, óbvio, a gente vai desenhar o Joca não tem como eu mudar o Joca, então o Joca vai ter que ser feito. Você podia falar do Joca? Podia. Não, é que assim, o desenho que eu pedi pra Carol é bem específico, é bem a minha cara, é aquilo que eu quero. Entendeu? Então, eu acho legal no trabalho dela é que ela pensa em você, no que você quer. Não é o que tua esposa quer, não é o que ninguém quer, é o que você quer. Isso. Então, assim, isso daí é bacana. E o resultado disso que ela faz é a agenda dela, que tá lotada. Né? E hoje, um tatuador que tá começando aqui no Luxemburgo, não digo o teu caso, mas que tá começando, ele consegue ganhar em torno de quanto? Mas, olha, se ele tiver... Eu vou sem falar... você ter o estúdio dele, nessa questão de guest, que ele tá dividindo o estúdio... Se ele tiver força de vontade, não tiver... Porque no início, eu vou falar de mim no início, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha cartela de cliente aqui, eu não sabia como impulsionar nada no Instagram, nem nada parecido, nada disso. Então eu fui realmente com peito e raça. A ajuda do outro tatuador foi muito bom, do dono do estúdio, porque começou a me divulgar, o que te ajuda muito. Mas você não tem muita escolha, tipo, hoje é sábado, quero ficar em casa. Abra mão, vai valer a pena. Hoje eu consigo abrir mão de um sábado, não tem problema. Mas em torno de 3 mil euros tu consegue tirar se você trabalhar de segunda a segunda por mês. Claro, vai ter a parte do estúdio, vai ter ali os gastos, mas assim... O limpo que vai ficar pra você no teu bolso em torno de 3 mil. Não. O total, o bruto. O limpo, eu acredito que pagando todas as coisas, pagando o seu aluguel do espaço, isso só a parte de tatuagem, né? Eu acredito que tu consiga aí tirar uns 2 mil. Então um salário mínimo. Um salário mínimo você consegue tirar. Você consegue tirar. Sim. E daí depois isso vai melhorando, lógico. Vai melhorando porque você vai agradando conhecimento na tua arte. Hoje eu não... Você cobra isso por hora? Trabalho. É por trabalho. Nada por hora, porque eu sou muito rápida. É diferente um pouco dos Estados Unidos, então. Sim, os Estados Unidos ele tem uma ideologia de mão de obra... tempo. Então, putz, tô cansado, velho. Porque esses dias eu tava vendo um vídeo de um outro youtuber que tava entrevistando um tatuador e ele comentou que ganhava em torno de 150 a 200 dólares a hora. Por hora, sim. Né? Aqui, então, você trabalha por trabalho. Você pode trabalhar por hora, tudo bem. Eu, particularmente, não gosto. Primeiro que o europeu, no geral, ele fuma muito. Isso me dá muita raiva. Porque eles param toda hora. Porque eles param toda hora. Eu não fumo e eu não gosto de parar. E às vezes os meus clientes pedem pra parar, pra ir fumar, pra ir descansar um pouco e tudo mais. Eu particularmente não paro. Por N fatores, voltando pro mundo da tatuagem, isso aqui enregida... Enregida? Fica rígido. Fica rígido, exatamente, muito obrigada. Fica rígido, então não é uma coisa muito boa de você ficar parando, alisa, daí vai fumar, daí volta, aí pega a temperatura que tá quente, o teu corpo tá quente, daqui a pouco você sai, daí tá frio. E agora uma pergunta assim, bastante. Como que eles veem a tatuagem aqui? É diferente do Brasil? Você acha que
influencia menos na hora de uma contratação de uma empresa do que influencia no Brasil? É o extremo. Ou não influencia absolutamente nada e tu pode ter tatuagem na cara, que nem muitos, os policiais aqui, todos têm tatuagem. Pré-requisito você tem uma tatuagem no meio do olho, então você vai ser contratado. Então todos os policiais aqui têm tatuagem, não tem problema. Ou você trabalha num emprego, enfim, qualquer tipo de outro uma tipo de empresa emprego, um pouco mais tranquila e você não pode nem ter unha pintada. Então, Carol, se você tivesse que dizer para uma pessoa que tá vindo semana que vem, o que você diria para ela chegar aqui mais tranquila aqui em Luxemburgo? Eu acho que vem. Não pensa duas vezes. Vem. Só se joga. Mesmo que você venha com pouco dinheiro, claro, vem com um valor, pelo menos que você consiga aí se virar durante algum tempo, mas vem. Vem porque tem possibilidade, tem campo para isso, mesmo você não tendo muita experiência em muitas coisas, mas aqui você consegue. A fazer a coisa acontecer. Com certeza. Aqui anda de uma forma. Pode até andar ali nos 30, 50 por hora, mas anda. No Brasil, às vezes você anda 80 e daqui a pouco você tá no zero com o negócio puxado. Mas então aqui anda, sempre tá indo, é leve, é uma coisa tranquila. Então, vem, não tem medo. Então, é isso aí, galera. Se você gostou, curte o vídeo. Curte pela Carol, curte por mim. Curte pelo Felipe. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!